Bom dia, meus irmãos, né? Espero que estejam todos bem, que o Senhor possa continuar nos guardando, sustentando, né? Deus está no controle da nossa vida, né? Nós temos aqui a oportunidade agora de estudarmos um pouco da sua palavra, né? Na nossa vida EBD, né? Essa escola dominical que é tão importante para as nossas vidas, né? Onde nós podemos estudar, aprender sempre mais a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. Esse semestre estudando sobre oração, né? Hoje a gente vai fazer a lição número 3. E a gente vai estudar sobre uma pessoa maravilhosa, né? Abraão. Então nós vamos estudar sobre a oração de Abraão, uma oração intercessória. Então nós vamos falar um pouco sobre intercessão, sobre vida de oração, né? E o exemplo que Abraão nos deu, o diálogo dele com Deus, né? Quando Deus, né, estava para destruir Sodoma e Gomorra, aquele diálogo, né, de Abraão com Deus, aquele diálogo tão maravilhoso ali, né, entre, né, um homem que acreditava em Deus e Deus, né? O Senhor de tudo, Deus do controle, né? Deus que está acima de tudo, né? Mas antes de nós entrarmos novamente na lição, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né? Por tudo que tem feito, pelos cuidados, né? Apesar dos problemas que a gente tem passado, a dificuldade de não estarmos presencial, mas podemos estar juntos em oração, né? Nós podemos, né, estudar a palavra dele, a oportunidade que nós temos é essa, então nós temos que aproveitá-la, né? Vamos orar, irmãos. Ó Deus querido, obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, obrigado pela oportunidade de termos, ó Pai, esse meio, Pai, para que possamos ouvir a tua palavra. Ó Pai, quando agora, Pai, quando formos ler a tua palavra, Pai, que o teu Santo Espírito possa nos ministrar, nos capacitar, ó Pai. Abra nossos corações, nossas mentes neste momento, Pai, para que possamos ser instruídos por Ti, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra e colocarmos em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Pai, a ouvir e colocar em prática. Sabemos, ó Pai, que às vezes cometemos falhas, ó Pai, mas nos pedimos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai. Orienta-nos, ó Pai, e capacita-nos, ó Pai. Neste momento, ó Pai, onde nós estamos passando por essas dificuldades, ó Pai, né, da doença, ó Pai, eu te peço neste momento por cada irmão aqui que está ouvindo a palavra, Pai, cada família, ó Pai. Ó Pai, abençoe-os, ó Pai, guarde o seu servo. Pedimos para a nossa igreja, para a liderança, Pai, que o teu Santo Espírito possa estar, Pai, em nossos corações, ó Pai, nos ajudando a cada vez mais buscarmos a tua orientação. Sustenta-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai, e abençoa-nos, ó Pai. São essas coisas que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quando a gente fala sobre oração de intercessão, oração de Abraão, a gente tem que ter alguns pontos, né? Então, alguns objetivos a gente vai estar nessa lição hoje. O primeiro objetivo é compreender que orar é travar um diálogo, né? Uma relação de diálogo com Deus. Então, quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Então, existe um diálogo, existe, né, uma forma de falar com Deus. E a gente tem que abrir esse caminho, né? Quando o véu se rasgou, né, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Então, nós podemos ter um diálogo direto com Deus. Outro objetivo é compreender, né, que na experiência de oração, nós precisamos reconhecer que Deus é, né, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Muitas vezes nós só queremos um Deus misericordioso, mas esquecemos que Ele é justo. Então, nós temos que entender que quando nós oramos, nós estamos orando por um Deus justo e misericordioso. O terceiro objetivo é compreender que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, né? Mas Deus sempre nos surpreende. Não porque Deus dá algo melhor do que nós pedimos. Porque Deus conhece os nossos corações. Então Deus os conhece e sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Então Deus sempre nos surpreende. Muitas vezes nós não recebemos da forma que queremos, mas Deus nos dá da melhor forma possível. Quarto objetivo é desenvolver uma oração intercessória em nossa vida. É muito importante a gente ter essa questão de orar, de busca, de conhecimento da palavra de Deus, né? O texto áureo
se encontra lá em Gênesis 18:32, que diz: E Abraão continuou: Não se ire o Senhor, pois falarei só mais uma vez. E se acharem ali 10? O Senhor concordou e respondeu: Não a destruirei por causa das 10. Então, na verdade, a oração é um diálogo, né? Ele estava tendo um diálogo com Deus. E aí ele entende, ele sabe que Deus é o Senhor, Deus está no controle, né? Ele estava intercedendo, mas há um respeito, né? Toda a questão de saber que Deus estava no controle, era Deus que decidia. Ele estava intercedendo, mas ele sabe que Deus, a decisão era de Deus, não era dele. Então ele compreende isso, ele tem temor, né? Ele tem uma reverência para Deus, até naquele momento de intercessão, né, do diálogo dele com Deus. E Deus, na sua magnitude, só maravilhoso como ele é, ele respondeu: Não destruirei se eu achar 10. Então, o diálogo ali existia, né? Então, foi gostoso, né? É gostoso de ouvir, né? Um diálogo nosso com Deus, como Abraão teve também, né? E aí, irmãos, todo esse contexto, né, vai estar lá em Gênesis, né, 18, né, do verso 32, verso 23 ao verso 32. Porque ali começa um diálogo de seguinte forma: quando Abraão toma conhecimento das intenções divinas, né, que Deus iria destruir as duas cidades, ele inicia um processo de negociação com Deus. Ou seja, ele começa a negociar com Deus, né? E essa oração, esse momento se tornou bem clássico de uma oração intercessória, né? E aí a gente vê que a oração intercessória de Abraão, ela é corajosa, né? E pode orientar nossa vida de oração. Deus, na verdade, quer que nós abramos os nossos corações. Então, Deus conhecia o que estava no coração de Abraão, né? Então, Deus havia realmente um diálogo. Então, ele intercedeu, sim, pela cidade, porque aquilo era o desejo do coração dele, e Deus abre o diálogo, Deus ouve, Deus fala, Deus vê, né? Deus percebe o momento, talvez a angústia de Abraão, né? Pelaquela cidade, por Ló, sua família, e ele começa a interceder e Deus abre o diálogo, né? É Deus que abre o diálogo, é Deus que, na verdade, entende a postura de Abraão e em nenhum momento o repreende, mas sim abre o seu coração, Deus abre os seus ouvidos para aquele diálogo, aquele momento ali dos dois, né? Então isso é importante a gente entender isso. E aí o que a gente pode aprender com a oração de Abraão? Primeiro ponto, orar, né? Ele é travar, é uma relação de diálogo com Deus, ou seja, é um momento meu com Deus. É o que a gente fala, né? É entrar no Santo dos Santos, né? Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, né? Pegar tem duas cadeiras lá, né? Pegar uma cadeira, sentar e outra cadeira de Deus. Então vamos conversar, né? Com todo respeito, com toda reverência a Deus, mas é um diálogo, né? E Deus quer isso, Deus espera isso de nós. Nós abramos nossos corações, nossas mentes, para que possamos falar, porque não adianta, irmãos, Deus sabe o que está no nosso coração. Nós não abrimos para Deus, mas Deus sabe que está lá. Então nós vamos ser mentirosos, vamos nos enganar. Nós precisamos realmente abrir nossos corações, abrir nossa mente para Deus. Foi o que Abraão fez. Deus sabia o que estava no coração de Abraão. Mas Abraão, ele foi honesto. Quando Deus liberou o diálogo, abriu o diálogo, ele se expôs, ele abriu mesmo. Ele conversou, ele intercedeu, ele foi conversando com Deus. Ele sentiu, interessante, irmãos, ele foi sentindo coragem de dialogar com Deus a cada momento daquele diálogo dele, né? Daquela conversa, ele foi se aprofundando. É isso que é oração, né? É um aprofundamento nosso com Deus. E quais os diferenciais, né, desse diálogo entre Deus e Abraão? O primeiro ponto ali foi Deus que abriu espaço para Abraão. Deus que, no seu coração, vou esconder alguma coisa desse meu servo que será pai de nações? Não. Então Deus abre o coração. Deus que começa o diálogo, hein? Olha só que interessante, né? O diálogo é Deus que começa. Deus que abre ali, Deus que mostra para ele o que ia fazer.
Então, é Deus abrindo o diálogo, Deus começando o diálogo, né? E aí, uma outra coisa muito interessante nesse diálogo, em nenhum momento Deus reclamou e não repreendeu Abraão. Ele abriu espaço para o diálogo. Deus tinha seu propósito, ele mostrou o seu propósito para o seu servo, né? O seu servo começou a questionar, a dialogar, a interceder. Em nenhum momento Deus fechou o diálogo, Deus o repreendeu. Não, Deus abriu espaço para que esse diálogo existisse. É o que ele faz na nossa vida, né? Ele abre espaço para que possamos dialogar com ele, mas nós precisamos querer fazer isso. Então, isso é um passo que nós temos que dar. Né? Outro ponto, é como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? A forma que Deus hoje nos fala. Né? Primeiro ponto, Deus nos fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Né? Lá em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, diz o seguinte, irmãos. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é divina, né? Ela é inspirada, mas para que o homem de Deus, seja aquele que tem um encontro com o Senhor, aquele que já aceitou o Senhor, né? Para que nós sejamos aperfeiçoados e perfeitamente instruídos mediante a sua palavra. Então, a palavra inspirada, no grego, theopneutos, né, significa que Deus soprou. Né? Soprou sobre a Escritura, ou seja, Deus soprou sobre a sua palavra. Né? Por isso que ela é útil, né? Do grego ofelimos. Então, ela é inspirada, ela é útil porque Deus assim o fez. Né? E aí, quando nós buscamos uma experiência com Deus, né, ele nos orienta em algo que precisamos ser orientados, estamos passando por um momento de dificuldade, seja o que for, ele nos orienta, né, por muitas vezes através de um texto específico da palavra de Deus. Muitas vezes, né, nós estamos com um problema, com dificuldade, nós oramos ao Senhor, e aí o Senhor de repente aparece um texto, né, e a gente vai ler aquele texto nos conforta, aquele texto nos instrui, né, nos capacita a lidar com aquela situação, com aquele problema. Resposta de oração. Resposta do que Deus quer. Então, quando nós dialogamos com Deus, Jesus responde através da sua palavra. Né? Outro ponto, Deus fala através de pessoas. Né? Muitas vezes, pessoas que ele capacitou. Né? Muitas vezes, pastores, muitas vezes, irmãos da classe, professores nossos de EBD, irmãos em Cristo. Né? Então, irmão em Cristo, tudo. Né? Deus capacita a pessoa para nos falar. Né? Deus usa sempre alguém para falar aos nossos corações. Então nós temos que estar com nossas mentes abertas, mas entender que quando é de Deus, isso vai estar dentro da palavra de Deus. Então, se alguém vem nos falar sobre algo, tem que estar dentro da palavra de Deus. Deus usa pessoas. Né? E outro ponto que nós precisamos também deixar ser usados. Tem duas situações, né? Deus usa pessoas através, né, para nos falar, a pessoas que são capacitadas por ele, mas nós também precisamos nos deixar ouvir e nos deixar ser capacitados por Deus para seguirmos isso. Né? Outro ponto é que Deus fala por meio das circunstâncias. Aí a gente vai lá no rei Davi, né? O rei Davi, ele reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas da vida dele. Lá no Salmo 119, verso 67, irmãos, diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, há um reconhecimento de Davi que ele estava errado,
que ele estava sendo afligido, e agora ele reconhece, né, a necessidade de Deus. Né? Então, às vezes, através, né, de uma experiência dolorosa, Deus nos fala, né, ou em outra, ou qualquer circunstância. Deus nos fala através de Deus pode nos falar de várias formas, de várias situações, até para nós possamos acordar, né, despertar, né, o que Deus quer para a nossa vida. Né. Outro ponto, irmãos, é que na experiência de oração que nós absorvemos quando nós começamos a ter uma vida de oração, nós precisamos reconhecer que Deus é, né, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. E Abraão, quando ele começa o diálogo com Deus, ele reconhece que Deus é o legítimo juiz dos seres humanos. Então, naquele momento de diálogo, há um reconhecimento de que Deus, né, é Deus. Então, na verdade, ele não chega e começa um diálogo sem reconhecer a soberania de Deus, sem saber que Deus é Deus, que Deus está no controle, Deus é um ser supremo, né? Então ele reconhece isso. Então ele começa o diálogo se reverenciando, mostrando que Deus é o juiz, né? E aí a gente percebe no diálogo que Deus deseja poupar, né, a cidade, mas quer ao mesmo tempo, né, encontrar pelo menos 10 pessoas. 10 homens justos, 10 seres humanos justos, né? Deus queria perdoar, mas é necessário que haja arrependimento. Então, Deus fala, se ali houver, eu não vou destruir, mas tem que ter arrependimento, tem que ter uma necessidade. E aí nós vemos alguns textos, né, relacionados a isso, que nos mostram a vontade de Deus, quando Deus quer falar, né? Lá em Jeremias 2,19 nos diz o seguinte: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o teu temor contigo, diz o Senhor. Então o Senhor está nos mostrando que nós vamos ser castigados pela nossa maldade, pelas apostasias, porque muito amargo e mal é deixarmos a presença do Senhor, ou seja, deixarmos de estarmos na presença do Senhor com o Senhor, né? Lá em Lucas 13, verso 3 nos diz, não vos digo, né? Antes, se vos não arrependerdes, como de igual modo perecereis. Então, Jesus estava falando, né, sobre a questão da mortandade dos galileus, né, a queda da torre de Siloé, e lá tem, não, eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Deus está nos mostrando, Jesus está falando aqui, né, se nós não nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós vamos ser castigados. Precisa haver arrependimento, precisa haver um reconhecimento que Deus está no controle e quando nós estamos errados, né? E aí a gente precisa entender que ser salvo não significa apenas escapar do castigo, mas significa sim ser liberto do mal. Então, uma diferença muito grande em gente achar que nós vamos escapar do castigo porque somos salvos. Não. Precisamos entender que nós somos libertos do mal. Nós vamos ter que cumprir, nós vamos ter que, na presença de Deus, se apresentar para que Deus possa mostrar o que Ele quer, o que nós fizemos ou não, de certo ou errado nessa vida. Né? Outro ponto é que nem sempre Deus responde às orações como nós gostaríamos. É que está um ponto que muitas vezes nós falamos, Deus não responde, mas Deus não responde, muitas vezes não responde da forma que eu quero. Deus sempre me surpreende, né? A gente pega lá, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Elas acabaram encontrando o destino que elas semearam, né? Então, muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor, intercedemos, pedimos,
Eu quero uma resposta de Deus dessa forma, nessa linha. Mas Deus, sabendo o nosso coração, sabendo a nossa mente, nos conhecendo e sabendo o que é melhor para nós, não é essa linha que eu vou te dar. É essa aqui. Essa é melhor para você. Então Deus nos surpreende nisso aí, Deus nos mostra isso, né? E aí a gente percebe que as coisas nem sempre é como nós desejamos, né? Entretanto, quando oramos, né, Deus faz alguma coisa, nos responde, Ele nos surpreende, né? A situação estava feita, Deus, o justo dia tinha batido o martelo, mas o que Abraão não sabia é que Deus não havia se esquecido da sua oração. Deus não se esquece das nossas orações, da nossa intercessão. Deus está sempre pronto, Deus nos surpreende, né? E para terminarmos, né, a oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição, né? Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre surpreende no final. Se a gente for chegar no diálogo, não existia a quantidade de pessoas que Abraão intercedeu. Mas Deus, por amor a Abraão, poupou a vida de Ló e das suas filhas. Então, Deus surpreendeu Abraão, porque no momento de fechamento do diálogo de Deus com Abraão, né, não existia esse número para que a cidade não fosse destruída. Então, na verdade, Deus estaria fazendo corretamente, porque tanto, não tem isso. Mas Deus, por amor a Abraão, por saber o que estava no coração, da aflição que estava no coração de Abraão por causa de Ló, né, e da sua família, Deus vai lá e poupa Ló e as suas filhas. Bom, que a gente possa aprender cada vez mais, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a orientação do Senhor, né? E não deixamos de orar. Principalmente a oração, aquela que a gente gera um diálogo direto com Deus. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Muito obrigado.